falando de lógica pura, que é o trabalho que eu faço, eu vivo a lógica, eu penso a lógica, eu trabalho a lógica, e eu busquei a lógica num tema que é muito falado, mas pouco estudado. A gente fala de silêncio. Na realidade, o silêncio não é simplesmente a ausência de barulho. O silêncio é a ausência de tagarelice, de pensamentos, de ideias, de conceitos. Quando se fala em filosofia, a filosofia é a realidade vista, experimentada e sem os conceitos. Esses conceitos é o barulho que atrapalha a compreensão, é o que atrapalha a visão de cada coisa, né? Imagina que uma pessoa ela resolva consertar a sua vida. Ela tem muito lixo na vida dela, no interior, como se fosse uma gaveta que a gente tem, que tem um monte de bugiganga, e a gente resolve limpar a gaveta. A gente tira tudo que tem dentro da gaveta e começa a analisar o que tem e a botar de volta. Normalmente a gente acaba botando tudo de volta, as coisas boas e as ruins. E é porque no interior da gente tem muita coisa que a gente não consegue eliminar, porque a gente acha que são coisas boas, né? Então isso que atrapalha a percepção da pessoa, o que atrapalha a visão real, a visão geral do mundo, e esses pensamentos, essa tagarelice, esse lixo psíquico. Então, quando eu falo de silêncio, eu falo da ausência desse lixo psíquico, né? Então, imagine que numa meditação, para uma pessoa meditar, ela tem que eliminar todos os pensamentos, eliminar tudo aquilo que atrapalha a concentração, atrapalha aquele vazio que vai dar chance dela buscar aquilo que ela necessita, o conhecimento, para entrar o conhecimento puro. Mas esses pensamentos são difíceis de eliminar, são difíceis de se controlar numa prática de meditação. Vocês imaginem então esta prática sendo feita a cada instante, no dia a dia. Imagine que a gente com os olhos abertos, a gente escuta todos os sons do mundo, vê todas as coisas, mas se a gente conseguir captar só aquilo que é real, a gente jogar fora todos aqueles conceitos, aqueles pensamentos que atrapalham essa concentração. Se meditar parado, concentrado, sentado num lugar especial já é difícil, imagine então desta forma. Eu prego isso porque isso seria a única forma de um ser humano se regenerar e ele eliminar tudo aquilo que ele tem de ruim por dentro, né? Porque quando uma pessoa tem uma doença, ela tem a doença psíquica antes dela ter a doença física. E muitas vezes ela está lutando contra a doença física, mas ela não consegue se livrar da doença psíquica. Então é esse lixo que fica, é como se fosse resquício, que vai brotar, vai crescer e vai continuar com aquela doença física, porque não se eliminou a causa dela, que é a doença psíquica. As pessoas costumam, hoje em dia, até criar mais doenças, né, para justificar os seus erros, né? Então, as pessoas inventam doenças, elas chamam o trauma de doença, a depressão de doença, porque isso é uma forma de desculpar daqueles erros que ela não consegue eliminar, daquele lixo que ela não consegue eliminar. Porque tudo aquilo que é físico, a gente tem que ter um lugar físico para colocar, um lixo físico. Agora, quando é um lixo psíquico, a gente não precisa de um lugar para colocar, a gente simplesmente elimina, desintegra ele some. Seria, na prática, muito mais fácil, mas as pessoas, elas não conseguem fazer isso porque elas acham que não é fácil fazer isso, que é mais difícil. Então elas preferem transformar esse lixo em alguma coisa que seja desculpável, como uma doença, um trauma, uma coisa que elas não conseguem eliminar. Elas não conseguem, por isso que elas chamam de doença. E é muito mais fácil. A pessoa se desculpa para não ter o trabalho de eliminar aquilo que faz mal a ela. E vocês veem como é difícil a gente tentar mostrar alguma coisa diferente para as pessoas, que as pessoas não querem ouvir. As pessoas não gostam daquilo que muda a sua vida, mesmo sabendo que a sua vida está ruim, não está boa, né? Esse é um dos maiores paradoxos que tem na existência humana. É a gente saber onde está o lixo, saber que aquilo é lixo e não ter coragem e não ter força
para jogar fora. E aí?